Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô, amigos, um grande abraço. Com a graça de Deus, mais um Batendo o Guizo, o veneno da política, série de podcast aqui da casa, o Preto no Branco. Circulando já nas bancas e nas ruas, com muitas informações e de um modo especial bastante preocupante, meu caro Vander Piaia, a professora Luciana Paulista, eu acho que os dois estão se cuidando também, assim como todos nós. A questão da dengue, essa epidemia que aí está e tudo o que reflete. Começando com a professora Luciana, chefe da coordenadora, chefe diretora do Núcleo de Educação. Eu acho que essa questão da dengue deve ter já ocupado um lugar de destaque na pauta, não só da coordenação em nível de região, mas também de cada uma das escolas nossas aí, porque lá estão os nossos alunos, né? E o problema está nos bairros, está no centro da cidade, e daqui a pouco as crianças, de um modo geral, elas viram assim, um público bem exposto para isso. Como é que está a situação na rede, essa questão da dengue? Existe hoje uma preocupação com isso? A senhora tem conversado com os diretores e professores a respeito? Obrigado pela sua volta aqui ao nosso Batendo o Guizo. Obrigada, Miguel, pelo convite. Obrigada também pela companhia do professor Vander aqui. Eu não avisei nada, que nenhum sabia do outro. A senhora não veta o professor, né? Não. Podemos fazer o podcast. Nós somos bons amigos, já trabalhamos juntos na educação e na política lá atrás também, né, Vander? Então tem um carinho, um respeito muito grande pelo professor Vander, né? Sabia que ele está querendo ocupar a vaga do prefeito Leonardo Paranhos? Ou não sabia? Não. Estou sabendo agora? Estou sabendo agora e todos têm a possibilidade, né? O Vander Piaia, ele está decidindo aí a fazer uma conversa. Essa é a verdade, ele vai explicar ali, né? Então, começa aqui pelo nosso Preto no Branco, batendo guizo um pouco aqui a respeito da política. Voltando na questão da dengue, a senhora está preocupada? Bastante. Então, nós temos, todas as segundas-feiras, eu tenho reunião com os nossos diretores, alinhamento, também demandas deles, né? E é uma preocupação nossa, né? Cascavel, nós estamos com muitos casos, eu acompanho também as notícias da questão da saúde, a preocupação também do secretário municipal, estadual da saúde, e é através da educação, dentro da escola. Primeiro começa ali, nós temos que ter o espaço todo bem limpo, cuidado, e também orientar os nossos alunos, né, para que isso façam também nas suas residências, ao redor da escola, no bairro onde eles moram. Então nós estamos sim com ações, preocupados com isso, o governo do estado também, o nosso secretário está aí com uma campanha, e esse final de semana nós vamos ter uma grande ação, não só aqui em Cascavel, mas também a nível de Paraná, para ter todos esses cuidados aí que nós temos, que é o cidadão que tem que cuidar, porque é os cuidados no seu espaço, no seu ambiente, e aí a gente não vai ter esse problema porque está feio. Já a senhora volta e fala sobre esse mutirão aí que vai ter então, né? Esse movimento grande que a senhora fala, e também sobre a questão educacional. As crianças, uma vez, não davam bola para o sinal verde ou vermelho e nem para colocar o cinto. Hoje elas são fiscais número 1, viu, Vander? Dos pais, das mães ou de qualquer um. Olha o sinal e coloca o cinto, elas falam. Nessa questão da dengue, professor Vander Piaia, obrigado pela sua volta também aqui ao programa. Está acompanhando, está preocupado? Claro. O senhor sabe que a nossa saúde, ela, nesses momentos, demonstra assim uma vulnerabilidade muito grande. São 190 pessoas internadas, baixadas dentro das nossas 3 UPAs, que não tem espaço para internar ninguém e nem existe para fazer internação de pessoa nenhuma. Tem 190 pessoas, viu, bem cuidadas e tal, mas amontoadas, numa situação completamente fora do contexto. E o hospital regional, o senhor diria, por que não leva para lá? Porque está pior, não tem vaga, não tem lugar. E o senhor quer ser prefeito de Cascavel, um dia desses aí. Como é que faz para resolver essas coisas ou não tem nada a ver com a prefeitura? Seja bem-vindo aqui de novo. Obrigado, é um prazer estar com todos vocês. Professora Luciana, minha querida amiga de longa data, já fizemos muita política, posso dizer muita, né, juntos, né, foi bem bacana. Bom, isso é um problema de saúde pública, Miguel. Todo problema de saúde pública tem que ser enfrentado pelas gestões municipais e estaduais.
existe um problema no Brasil que se fala muito e se pratica pouco, que é o planejamento. Não é? Em economia a gente usaria um termo que talvez as pessoas vão pensar, o que é isso? Variável exógena, uma variável externa que não está acontecendo e de repente começa a acontecer. O que é o planejamento? Supõe, se você fizesse o planejamento de que pode acontecer uma epidemia, que pode acontecer uma pandemia e que nós temos que estar preparados para isso, não é? Infelizmente não estamos porque a gestão não se aplica esse conceito, embora ele se fale muito, mas não se aplica. Então, em primeiro lugar, passa sim por essa questão do planejamento. É um planejamento estratégico dentro da saúde. Quais situações que podem acontecer e que ao longo do tempo, nas séries históricas, no passagem dos anos, tem tido, por exemplo, tem chacoalhado a saúde. Né? A epidemia de gripe, agora mais recentemente, né, a famosa epidemia do Covid-19, e a dengue, que já não é uma coisa recente, Miguel, é uma coisa que se alastrou nos últimos anos, né? E isto precisa o quê? De um planejamento antecipado. O gestor público tem, sim, uma tarefa fundamental nesse caso. Não tem como fugir disso, não é? Porque exatamente é a função dele. O gestor público está naquele papel para antecipadamente prever essa possibilidade e, em ela ocorrendo, você já ter todo um mecanismo para você resolver isso. Eu posso fazer uma analogia, porque antigamente não tínhamos o sistema de prevenção de incêndio, né, Miguel? Demorou anos, isso foi um avanço, já existe há 40 anos a lei de prevenção de incêndio. Mudou muito, né? Quer dizer, melhorou muito essa posição. É uma outra coisa que não é exatamente diretamente na área de saúde, mas é da segurança pessoal e da segurança material. Isto tem que ser aplicado à saúde também. É a questão do planejamento. E o planejamento é olhar o passado para entender o que você vai fazer no futuro. Muito bem, daqui a pouco o senhor vai dizer qual a receita, qual a mágica que o senhor vem para propor. O senhor está confirmando aqui essa questão de pré-candidatura, coisa que surgiu agora nas últimas horas. Eu mesmo fiquei sabendo através do nosso amigo Justo Pessoa, fez uma entrevista com o senhor e colocou lá na Rádio Estúdio. E aí me mostrou e eu já convidei o senhor para estar aqui para nos esclarecer. Porque o senhor até então, a meu juízo, estava quieto no seu canto, suplente vereador, teve lá 30 dias, mas depois foi cuidar da vida, foi viajar e tal, dos seus afazeres particulares, sem muita militância política. E de repente vem ser mais um prefeiturável. Já já o senhor explica isso aí. Eu preciso perguntar para a professora Luciane se ela continua querendo ir para a Câmara de Vereadores. A senhora lembra que na última vez que esteve aqui, eu lhe perguntei e a senhora confirmou. E disse bem animada que ia para a pré-campanha, que é o que vai acontecer até a convenção. De lá para cá, a senhora continua animada, apoios, está focada nisso, vai disputar uma vaga, se passar na convenção. Atualize para nós essa pauta. Sim, Miguel. Meu nome está à disposição do partido, sim, para ajudar, para somar e também para mostrar que a mulher tem condições de ocupar um espaço desse, político, né, junto com os demais vereadores, prefeito que vem futuramente aí também, e trabalhar a serviço da população. De serviço público, a gente entende um pouco, né? Como servidor dentro do Estado, já há 31 anos dentro do Estado e a nível município-Estado, 34 anos. Então eu conheço um pouco de políticas públicas, também de o que é necessário dentro da saúde, da educação, do esporte, comércio, enfim, tudo a gente... Uma coisa relacionada com a outra, né? Exatamente. Segurança também, hoje em Segurança, dia, muito importante. Isso em todos os locais, né, dentro de uma cidade. Eu acho que como vereadora pode contribuir para um problema urgente como esse agora. Estamos falando da pandemia, estamos falando da dengue, outras questões aí estruturais. A senhora sabe que nós precisamos de mais leitos hospitalares, né? Nosso hospital retaguarda aí, o hospital municipal, né? Ele não comporta muito, tem problemas, deficiências e tal. Precisamos de mais leitos do Estado. Precisaremos ter um outro HU aqui para atender a nossa região. Vereadora apita nisso? Pode ajudar ou é um zero à esquerda? Eu acho que todos que estão nesse meio político têm como ajudar sim, até mesmo fazendo um trabalho local, porque essa situação que nós estamos passando hoje, com relação à dengue principalmente, é um trabalho que é diretamente com cada cidadão, com cada morador, e isso daí nós podemos estender em todos os segmentos, dentro da cidade, dentro do estado, enfim, que a gente está passando agora, né, neste momento. Tem muito sim que ajudar e que trabalhar, porque
a forma como eu faço política é ajudar quem está, o líder lá na frente, certo? Porque política, partido, isso é um momento. Passou, a gente tem que trabalhar juntos. Pela cidade, pelo estado, assim, a pelo disputa, país. A senhora diz, é só até a eleição. Eu acredito que sim, e ninguém é inimigo, né? Ninguém é inimigo. A gente tem que pensar na população. O que é melhor para a população, né? Porque se a senhora perde uma eleição, vira oposição, né? E aí tem que desmanchar o que está sendo feito. Essa é uma teoria meio que de conspiração, que ela se bate de frente com a proposta de trabalhar em benefício de bandeiras comuns e tudo mais, que é o vice-prefeito Wander vai dizer agora, para nos explicar por que ele quer entrar no circuito dos prefeituráveis. Porque isso que a professora falou ali no âmbito do legislativo também tem a ver. O senhor tem propostas que nenhum dos seus outros concorrentes, vamos dizer assim, prefeituráveis, tem ou não tem? O senhor disse que tem muita conversa aí. Qual é que é o tom da sua? Meu caro Miguel, eu estou me propondo como pré-candidato, exatamente porque conheço a cidade e ao longo dos anos desempenhei vários cargos públicos, como você muito bem acompanhou, e tenho uma experiência necessária e suficiente para dizer, olha, eu sei onde que estão os grandes problemas de Cascavel e sei como atacá-los. Por quê, Miguel? Porque até esse momento os candidatos que estão colocados aí, todas pessoas bem intencionadas, mas nesse momento eles estão disputando quem é mais conhecido do público ou quem reúne mais puxa-sacos, porque ainda não são eleitores nos seus encontros, não é? Mas e as propostas? Cascavel é uma das maiores cidades do Brasil, ela cresce quase que exponencialmente, Miguel, e nós corremos um risco muito grande, vou explicar por quê. Porque Cascavel é como mais ou menos um time de futebol. Como é um time de futebol ruim, qualquer coisa que você faça, ele está lá atrás no campeonato, ele dá uma melhorada, opa, rendimento subiu um montão. Agora Cascavel está na cabeça. Qualquer passo errado, nós podemos retroagir, perder 4 anos. Isso é muito sério. Então eu prefiro, nesse momento, conversando com meus pares e apoiado por vários amigos, colocar meu nome como pré-candidato, para a gente mudar um pouco esse foco e para a gente chamar para propostas. E há coisas muito sérias que precisam ser enfrentadas rapidamente em Cascavel. Não desmerecendo, né? A atual gestão foi muito bem, fez muitas coisas bacanas, mas isso não quer dizer que a cidade se transformou num paraíso. Enquanto se faz de um lado, o problema está acontecendo do outro lado. Até se tiver oportunidade, já posso até avançar em alguns desses grandes problemas que temos pelo aqui. Menos agora, nesse momento. A questão daí... Dá para a professora Luciana ver se concorda. Daqui a pouco você é prefeito, ela vereadora. E vou precisar dela na Câmara, obviamente. Uma é da questão da infraestrutura logística, Miguel. Hoje nós estamos segregados novamente a região sul e a região norte de Cascavel. Os viadutos que nós temos lá, eles não comportam mais. Certo. Se você for ver o plano viário não contempla também, eles contemplam uma solução muito parcial, e o plano viário nem foi para a Câmara votado nesses anos, faz 4 anos que tem esse plano viário, sugerido por uma empresa contratada por São Paulo. O que nós precisamos? Nós precisamos acabar com essa segregação que está acontecendo novamente, que há 20 anos atrás você acompanhou, o Requião acabou construindo a rodovia e acabou colocando os viadutos, as trincheiras que nós chamamos, que são... O público que está nos ouvindo, a gente chama de trincheira aquelas pontes, que estão sobre as BRs. Então nós temos que ter pelo menos 3 novas imediatamente, não é para daqui 5, 10 anos, é para 2, 3 anos, na região norte e pelo menos 2 ou 3 na região sul. Esse é um problema logístico fundamental, ele já tem um gargalo terrível, basta qualquer um, e quem está nos ouvindo da região norte, da região sul, mas o que sabe o senhor vai falando. Fazer que ninguém mais fez? Porque esse é um assunto antigo. Mas e cadê antigo? E por que? Meu Deus. E por que não se apresentou a solução, Miguel? Pois é a pergunta que eu lhe faço. É colocar em primeiro plano de governo. Uma das primeiras necessidades. A infraestrutura logística é a construção o mais rápido possível. Exatamente. Tem que ter vontade política. Quais os grandes problemas de Cascavel? Estou falando que esse é um deles. Os grandes problemas de Cascavel, esse é um deles. A infraestrutura logística, correto? O plano viário precisa, inclusive, ser refeito. Nem foi para a Câmara, já precisa, vai ter que sofrer um montão de emendas. Mas o que nós precisamos para a população entender? E quem mora lá sabe muito bem do que eu estou falando. E quem usa também, está cotidianamente, sabe muito bem. Então, antes que se evite um colapso, é preciso construir ao lado, próximo de todas essas vias já existentes, uma outra via para você fazer vias binárias. 3 vias binárias, transpassando a BR, que é
E dos dois lados, da região norte e da região sul. Agora, muita gente fala que esse ovo de Colombo aí já foi descoberto, até porque técnicos da área nós temos bastante, habilidosos, competentes para fazer o estudo que permite amparar e embasar isso que o senhor está fazendo. Sua área é economia, né? Não é... Já devia ter sido feito, Miguel, então, entenda? Mas eu algo que está acontecendo nesse momento. Delegação de competência. BR é DENIT, é esfera Todo federal. mundo sabe do problema, e por que o problema está lá? Mas não consegue dobrar o tal do DENIT e ter autorização. Já vou lhe perguntar por quê. Eu vou te dizer por quê. Calma, porque aí implica também nós falarmos em representação, em lideranças e tal, porque o senhor de prefeito sozinho não vai a lugar nenhum. O senhor precisa ter apoiamentos, já vamos entrar lá. Senhor Luciano, a senhora concorda com o Wander? A senhora tem andado, por exemplo, ali já ouviu falar no Trevo da Portal, né? Sim. E a gente ouve falar ali, Trevo da Portal. Tem uma churrascaria maravilhosa, ela é chamada Portal, mas via 2 e 3 e tem ali do lado da churrascaria morte, acidente, desastre, confusão, e aí fica o Trevo da Portal, que precisa sair, viaduto, precisa sair trincheira lá. O que a senhora diz a respeito disso? Como vereadora, consegue ajudar o Wander se ele for prefeito? Com certeza a gente vai ter todo um planejamento junto, né, com o prefeito, mas eu sei da situação que acontece ali também, e a gente também tem que ver que Cascavel, a gente está recebendo todas as semanas novos moradores, pessoal estão chegando, então eu vejo isso muito dentro das nossas escolas, principalmente aquela região. Foi anunciado semana passada, não sei se o Wander acompanhou, mas mais uma unidade que nós já estamos aí planejando. Sim. Naquela região sul ali, porque é muitos alunos que a gente está recebendo e não está mais Sim. dando conta, né? Nós já estamos no limite. Então, foi inaugurado uma nova ala, mas já Você refere estava... a um anúncio de verba que o deputado Gugu fez? Exatamente, isso pode mesmo. Pode até fazer a informação aí. Exatamente. 18 milhões de reais? São 18 milhões para uma nova unidade. Eu acredito que pelo valor, ela vai ser mais ou menos o mesmo projeto que é hoje no Riviera. Em torno de 28 salas de aula, né? Então... Eu estou aí atrás de toda a documentação, já consegui, esta semana passei para o Estado, que teve a doação do município do terreno. Pois não. Então, essa parte que fica dentro do município, todos esses documentos, então somos nós que fazemos as tratativas. Aliás, o deputado Gugu tem contribuído bastante, né? Focado bastante nessa questão da educação, no âmbito de toda a região aí, com a sua participação. Ele que é o presidente do seu partido e prefeiturável também. Exatamente. Continua prefeiturável, o Gugu? Sim. Ele reuniu vocês agora recentemente numa nós começamos agora, treinamento, né? São as informações que os pré-candidatos precisam saber, né? E isso é muito importante, que o partido faça, cada um dentro do seu, porque às vezes as pessoas não têm conhecimento de como realmente nem sabem onde estão participar. Se metendo. Exato, né? Porque não se envolve só a vontade de querer, mas tem todas as questões, até mesmo jurídicas, a questão contabilidade, também de contabilidade, né? Marketing, essas coisas. Tudo. O Wander já passou por isso, daqui a pouco ele comenta aí, né? Ele conhece bem, mas realmente ele tem... todos têm ajudado, né, a educação, mas o que mais tem realmente atendido as nossas demandas de recursos para a educação sim, o Gugu. E é bem parceiro. Eu tenho um convite ao deputado, que dia desses aí até confirmou que viria, mas de última hora, outros compromissos, uma hora dessa está certo, ele vem falar. Mas uma pergunta que falei para ele, mas já quero antecipar. Ele disse para vocês que vai ser prefeiturável? É prefeiturável? Vai, não vai? Tem muita gente que diz que não, o Gugu está em Curitiba, está bem na Assembleia, não vai querer discutir com o Renato Silva, nem bater chapa com o Márcio Pacheco e tudo mais. O que ele disse para vocês no PSD? Miguel, é como eu sempre falei e falo, o nome está à disposição do partido. Porque a política, eu vejo que é um tabuleiro de xadrez. Por enquanto, está todo mundo mexendo as peças. Certo. Né? Então, ainda tem um tempo para que as coisas vão... Primeiro, agora é a mudança de partido de alguns... até o fim da janela, né? Isso, exatamente. De alguns que estão hoje ocupando ali a cadeira, de outros que estão trocando de partido, enfim. Então, ela tem todo um cronograma, né?
está à disposição, certo? Mas ele também tem todo aquele projeto dele, que ele está lá como é o nosso deputado aqui de Cascavel, também vice-líder do governo. Se dá bem com o Ratinho ele, né? Sim, exatamente. Então, a gente tem uma boa conversa, mas eu deixo que o partido que fale essas questões aí. Muito bem, deixa agora só para voltar aqui para o Wander, que está ansioso para falar. A senhora ouviu a dissertação dele sobre a questão lá da Zona Sul, das BRs e tudo mais, né? Então, um comentário seu sobre essa situação. Há muitos e muitos anos, os problemas ali se arrastam. Troca a legislação, Câmara troca mandatos de vereadores, legislaturas, né? E ninguém consegue fazer avançar isso lá. O que acontece? A praga da madrinha? Enterraram um sapo lá? O que aconteceu ali, professor? Eu acho que são vários fatores, né, Wander, que acaba interferindo, mas precisa realmente de resolver. Tem alguns pontos aí que... Eu sou cascavelense há 25 anos já, e eu sei que desde o início a gente vê algumas questões que não avançaram mesmo. E quem sofre é a população. Quem depende, quem passa por ali. E isso tem que chegar a uma solução. E as pessoas têm que pensar que não é protelar, mas resolver o problema. Sim. Né? E isso requer tempo, vontade e, claro, recurso também, né? Planejamento. Acabou de falar, Wander, você já opina sobre isso, o anúncio de uma nova escola. Você deve ficar feliz quando isso acontece. Claro, e acompanhei, primeiro porque tem a ver anúncio. com toda a sua vida, né? Sua performance. E assim como vai resolver o problema do excesso de contingente, de crianças que precisam de acomodação, elas têm pai, essas crianças. Elas moram em vizinhança, que se locomovem. Então precisa ter o acesso a essa BR que você falou. Veja que uma coisa linkada na outra, né? Então, essa questão de verbas para a educação, você também vai, na sua pré-campanha, vamos dizer assim, trabalhar em parceria com deputados, se for eleito também, não? Ou tem alguma coisa diferente que você vai fazer? Miguel, educação é parceria. É parceria com deputados, é parceria com o poder maior, com o governo federal, com o governo estadual. A parceria é uma das palavras mágicas da educação. E, aliás, por uma coincidência, também já fui chefe do núcleo com muito orgulho, onde, inclusive, me aproximei da amizade com a Luciana. Eu falava sempre isso, a parceria, que começava na própria escola. Você tem que desenvolver na própria escola a parceria. Os pais têm que ser parceiros da escola. Eles não podem se sentir ausentes da escola, né, professora? Exatamente. E você sempre teve esse caráter, porque você fez uma diferença, tanto que você está no núcleo, porque você fazia esse tipo de proposta lá no Marilis. Você era uma das professoras, até gerava um pouco de dor de cotovelo, porque olha, Luciana, a diferença. Porque ela chamava os pais, ela fazia os pais se envolverem, porque a escola é de vocês, peraí, não é desse jeito não. Isso passa muito pelas pessoas, pela gestão, não tem como negar. O mundo passa pela gestão das pessoas, pela forma como as pessoas veem o mundo. Então, parceria é um dos segredos na educação. É o caminho, na verdade, e vai continuar sendo. Por tudo aquilo que a educação representa, por tudo aquilo que ela significa. Inclusive, tem propostas muito bacanas para a rede municipal de educação, viu, Miguel? Só relembrando, quando eu fui secretário de Educação, vice-prefeito do saudoso governo nosso, né? Muita gente saudade do governo Lígias e Wander, eu fiz o nosso plano de... meu Deus... de governo? Não, plano, meu Deus, como é que faz? O plano municipal, mas também o plano de promoção, o plano de cargos e salário. Poxa, desculpem, professores, me deu um branco. Não pode esquecer um negócio desse. Como é que você esquece? O povo está apavorado, porque dizem que não recebe direito. Plano de cargos e salários. Plano de cargos e salários. Plano de cargos e salários. E nós mudamos o coeficiente do plano. Hoje, passado todo esse tempo, 15 a 16 anos, os professores reconhecem que foi o momento que mais se avançou numa única gestão em termos de ganhos. Né? Mas foi preciso passar o tempo para perceberem isso. Hoje nós temos uma educação municipal, quando eu falo professores, todos os servidores da educação, que tem 24% de defasagem salarial. Miguel, eu sou professor e eu sinto isso, que eu sou professor da universidade, ainda não me aposentei, da nossa querida Unioeste, e eu sinto isso. Eu estando lá, obviamente que uma das soluções vai ter que ser essa aí. Não tem como eu não resolver esse problema. É possível? Claro que é possível. É uma questão de gerenciamento e prioridade. Tudo é uma questão de prioridade na gestão pública. Dizer que tem dinheiro para absolutamente tudo, não.
você vai ter que ter prioridades. Bom, agora a prioridade é o seguinte. Eu penso que, por Mas exemplo... construir um prédio bonito, uma escola, construir um CMEI, por exemplo, a Escola da Transparência, conhece a Escola da Transparência? Sim. É bonita lá, né? Estou dando o telefone aqui. Mas será que a vontade política do prefeito vai ser essa aí? A sua ou não? Primeiro o humano e depois o material? Eu ia chegar nesse ponto. Agora é o momento do humano em Cascavel. Não tem como. Nós temos que olhar a defasagem dos servidores. Nós temos que olhar a defasagem na educação. Nós temos que olhar o seguinte, o salário médio de Cascavel, embora Cascavel seja a quinta cidade, muitos indicadores, no estado quarta, mas o salário médio de Cascavel já cai bastante comparativamente a outras cidades. Por quê? Há algumas razões que podem ser atacadas e podem ser resolvidas com a participação mas a prefeitura direta. não resolve isso. Claro, né? Que não resolve, mas ela resolve através do quê? De ações indiretas, meu caro Miguel. E essa é a fórmula. Essa é a fórmula. E há ações que podem ser feitas perfeitamente. Porque o que primeiro você tem que identificar o problema e dar foco. Porque nós temos uma questão em Cascavel, como eu dizia aqui, por exemplo, os times que estão por cima, é mais difícil mantê-los do que você recuperar um time que está por baixo. O nosso IDH é bom, mas ele corre o risco de se perder muito. Deixa eu te dar um outro dado importante, já que você está me dando esse espaço. Nós temos hoje, professora Luciana, você sabe quantos idosos, pessoas acima de 60 anos, nós já temos em Cascavel, segundo o IBGE, de 2020? Vocês têm ideia? Não, mas eu sei que é bastante. Mais de 80 mil pessoas. Mais de 80 mil pessoas. Com uma população de 340, 350 mil pessoas. E está crescendo ano a ano. Isso é uma tendência mundial, à exceção de alguns países. Miguel, o que efetivamente está se fazendo para atender esse público, certo? Por que passa pelo IDH? Porque um dos indicadores do IDH é a qualidade de vida e o tempo médio de vida, não é? A projeção de tempo médio de vida do sujeito. Se ela baixa, o IDH cai também. Você compreendeu como quem estiver na gestão tem que ter isto? Ele tem que olhar indicadores fortíssimos como o IDH. Peraí, não adianta você ter uma cidade esteticamente bonita e o IDH caindo, porque significa que lá no fundo as pessoas estão sofrendo mais. Quem é que vai ter um plano para esses idosos? Eu tenho, certo? Quem é que vai pensar nisso? Eu tenho certeza que quando eu falo eu vou para o debate, tenho certeza que pré-candidatos também vão ouvir isso e vão incluir na sua agenda. Aí eu vou dizer, Miguel, eu estou contribuindo para o debate, viu? Olha que importante. Agora, certamente isso vai estar no discurso dos meus na sequência, caros pré-candidatos. Eu vou perguntar o que o senhor vai sugerir, vai fazer para a terceira idade. Aí o senhor vai me dizer, olha, eu não posso falar porque senão um adversário biscoita lá o meu plano, muda e já... É uma boa ideia. Viu? Até na política tem esse negócio. Claro e esse é um tem, problema Miguel. sério e Claro. antigo já, né? Professor Luciana, terceira idade, lembrado aqui pelo nosso prefeiturado, vamos dizer assim, eu não sei se ele já tem partido, ele vai explicar essa história de partido, porque do União Brasil ele não é, mas na festa do União Brasil falaram lá, está aqui o Vander Piaia, pré-candidato, falaram na festa do União Brasil, então já falaram, né? E foi daí que levou o Gilson a fazer entrevista e tal, e o senhor confirmar. Como é que está a nossa terceira idade relativamente à oportunidade de estudar? Que esse é um problema também, que tanto o Wander quanto a senhora e nós aqui sabemos que existe muita gente fora da sala de aula há muito tempo e que não volta. Não volta por quê? Porque não tem oportunidade? Como é que funciona isso? Nós temos sim, na EJA, CEBEJA, e agora também tem um outro modelo que é EAD para aqueles que conseguem acompanhar também através das tecnologias, né? É um pouquinho difícil para alguns, mas nós temos ali no nosso CEBEJA para conseguir acompanhar, auxiliar essas pessoas que, por algum motivo, deixaram de frequentar o banco escolar. E eu vou dizer para você assim, a quantidade de pessoas que tem é pouca, porque daí veio o Enseja que acabou dando a certificação para muitos. E hoje, até uma discussão ontem no grupo de diretores, foi justamente isso. Porque muitos acabam voltando, fazendo, depois vão para uma faculdade, não vou entrar em detalhes nenhum agora, né? E depois voltam dentro da educação, trabalhar junto com a gente, independente da idade deles, né? E é um direito, e é um desejo do cidadão, do ser humano, ele tem que fazer, mas nós proporcionamos sim. Nós temos as APEDs nas nossas, hoje são poucas que tem nos bairros, porque o número de alunos do noturno
vem reduzindo a cada ano. E não é que não estamos ofertando, é que hoje os pais conseguem manter os filhos durante o dia, ele faz ali um estágio remunerado, um menor aprendiz, que ele está ganhando ali 700, 800 reais por 6 horas, 4 horas. Então ele consegue estudar durante o dia e trabalhar num outro turno. E com isso está reduzindo o número de turmas nossas do noturno. Mas dentro do CBEJA, da EJA, também, porque eles estão conseguindo essa certificação com o INSEJA, que é uma vez por ano, que é a nível federal. Eu sei que o município também tem o deles ali, né? Depois vem para nós. E assim, a gente está dando essa oportunidade, um incentivo para que eles retomem. Tem vários comerciantes, se a gente for fazer aqui uma estatística, né, Wander? Você vai ver que tem muita gente conhecida, vou dizer assim, são aqueles empresários bem-sucedidos que não concluíram o seu ensino médio até hoje. E vai lá, faça, tá? Não sei. Conheço vários. Eu também, né? Então mas tem a possibilidade. Em relação a esse assunto, com certeza, nas andanças já se deparando com muitos casos pontuais em relação a isso aí. E na questão de propor mais investimentos, mais incentivo, de alguma maneira programar o que vai fazer no âmbito da prefeitura, a professora com propriedade diz que o município também tem, isso é desafiador, e eu digo o seguinte para os dois aí: tudo tem que ter dinheiro, tudo tem que ter recurso. E, de repente, hoje nós temos uma situação onde o município diz que 2025, quando começará a nova gestão e a Câmara Municipal vai postar os seus 21 vereadores, a perspectiva é de uma verba mais curta. Como é que isso aí vai ser possível fazer, né? Tem algum milagre para isso? Vai aumentar imposto? Como é que vai fazer para arrecadar? Você está me fazendo a pergunta nesse momento. Olhando para você nos olhos. Tudo. O senhor que é economista. Tal. Miguel, uma coisa que a gente aprende na economia, na formação enquanto professor de economia, que tudo é planejamento e prioridade. Tudo é planejamento e prioridade, certo? Então você só aumenta impostos se você não tem mais outras possibilidades. Nós temos que perceber o seguinte, que o Brasil, desde a partir da Constituição de 88, a evolução subsequente, com todas as possibilidades que ela criou e enraizou, hoje a gestão pública, ela trabalha muito com o financiamento público. E é o caminho. Qualquer grande obra de Cascavel, de Curitiba, de São Paulo, ela trabalha o financiamento público, correto? Então, aquilo que você tem em caixa, que são as verbas que o prefeito consegue, digamos, direcionar por conta própria, obviamente, né, negociando com a Câmara, é muito pequeno perto do orçamento total. Todos eles são verbas carimbadas. Então, o caminho continua sendo esse. Você tem que ter projetos que estejam de acordo com o teu plano, né, o teu plano urbano, etc., né, de acordo com as leis municipais, e você tem que estar com eles constantemente em andamento e constantemente prontos, mas já previamente preparados. É isso que é o planejamento. Não esperar abrir uma coisa, agora eu vou atrás do projeto, você compreendeu? Deixa eu colar aqui a seguinte questão do financiamento. A prefeitura contrai o financiamento. E o financiamento pode ser internacional, temos o BID Sim. ali, o Fomplata Sim. hoje, não sei qual que é outro que pode vir pela frente. Sim. Capacidade de endividamento do tomador de dinheiro, que pode ser eu aqui, um CPF, pode ser uma empresa, um CNPJ, a prefeitura, o Estado, tal, obedece determinadas normas. Vai pagar um juro. Evidente que ninguém vai, ainda mais dinheiro internacional, tem que pagar um juro. E aí se diz que a prefeitura está engessada, tem muito financiamento. Os vereadores aprovaram. Provavelmente a senhora vai, se eleita for, ter que combinar com o povo, vai se deparar com pedidos, seja quem for o prefeito, para aprovar empréstimo para isso, para construir o asfalto, para investir aqui e lá. Mas e como é que faz para pagar tudo isso? Você já fez um estudo prévio? A prefeitura está empepinada? Não, ou tem em termos relativos. Uma capacidade... O grau de endividamento da prefeitura de Cascavel não é inferior e nem superior à média dos grandes municípios do Paraná e do Brasil, aqueles que eu comparei. A gente tem que entender o seguinte, quando a gente fala de financiamento e tem pessoas que ainda se arrepiam,
é um instrumento muito eficaz de gestão. O que ele precisa é ser bem aplicado. Não colocar, investir em espaços que, por exemplo, não tem impacto para a população, equipamentos públicos que não são utilizados, etc. Mas é importante que a população saiba que todo empréstimo, ele tem que passar por um endosso do Tesouro. Ou seja, quem faz essa avaliação da capacidade de pagamento do município não é aqui. É o Tesouro, que por sua vez está ligado, obviamente, ao governo federal e ao próprio Banco Central. Ele é avalista, né? Verdade, né? Ele não é exatamente um avalista. Quando se trata de empréstimo internacional, sim. Se hoje o Paraense não puder pagar a parcela do BID, o Tesouro paga ele, na verdade, do FPM. Ele usa um sistema chamado mecanismo de compensação, que ele paga agora e vai descontando no município a longo prazo. Se fosse assim, viria menos dinheiro para o município. E aí a professora, a vereadora lá, iria propor um programa, e não existe nada de graça, viu, professora? Pode ter certeza, tudo vai custar. E aí o município, o prefeito Wander, se for ia dizer, mas nós não temos de recurso, é pouco dinheiro e tal. Então aí o outro vem e fala, mas e aí o imposto? O nosso imposto, o valor venal dos imóveis, o senhor tem imóveis, paga um imposto em cima de um valor que não é nem perto de mercado. A prefeitura fixa o valor do seu imóvel em X reais e tira o imposto dali, o IPTU e tal. Na imobiliária da professora lá, ela não vende aquele imóvel pelo valor avaliado da prefeitura, nem que a vaca tussa, ela quer 3 vezes mais. Então nós temos esse negócio ingrato, isso era lá no tempo de vocês e antes também. Outros municípios do entorno, com gerenciadores de outra visão, começaram a aplicar um percentualzinho e tal, e hoje eles têm um recurso de IPTU, comparativamente ao nosso, 2 vezes ou até 3 vezes maior que o nosso. Eles arrecadam, o pessoal paga e tal. E nós aqui não tem jeito, o atual prefeito não, só repassou o índice obrigatório, aquele lá, né? Inflacionário, aquele negócio todo ali. Mais nada. É obrigatório. E hoje nós temos uma arrecadação própria, pífia, no que diz respeito ao tamanho do município, a velocidade com que ele aumenta, a necessidade das obras, tudo isso. Como é que faz para resolver isso, o economista Wander Piai? Eu volto a dizer, essa não é a questão crucial. Você tem fontes de financiamento permanente para gestões públicas municipais, e essa questão, se precisar ser encarada, ela precisa ser encarada no seguinte sentido: no diálogo. Ele não pode ser empurrado goela abaixo. Porque, na verdade, quem que é o gestor? O gestor é um instrumento da população. Elegeu o cara para quê? Para que possa conversar com a própria população, e um papel muito importante, meu caro Miguel, porque o gestor público esquece da Câmara. Muitas vezes, né? A Câmara é fundamental nesse processo. A Câmara digamos, o instrumento, aqueles tentáculos que chegam até a sociedade, Luciana, você no papel de vereadora, chega lá até na tua região, nos teus espaços, nos teus eleitores, é onde chega esse tipo de discussão. Olha, nós temos um grande projeto para Cascavel. Ele está acima da média da capacidade nesse momento de endividamento, porque ele é um projeto que vai impactar muito positivamente. Porque todo mundo tem um pé atrás, Miguel, quando se trata de impostos. Porque, a priori, todo mundo desconfia do sistema político. E existe aquela pecha, porque tem um político ruim, um político bom, um político ladrão, um político honesto, e vai todo mundo no mesmo caminhão. Aí o que acontece? Esse cidadão, ele se sente roubado, essa palavra. E aí é contra qualquer Agora, se o cidadão compreender... O senhor acha que ele até concordaria... Se o projeto for um projeto exequível, que falar, isso aqui são bilhões, isso aqui vai mudar a cara da cidade, o que vocês acham? Coloca isso um tema como audiência pública, porque existe por exemplo, o executivo pode fazê-lo de cima para baixo. Dizer, é verdade. O executivo pode fazê-lo. Ele pode dizer, não, eu vou aumentar agora esse ano, como normalmente faz. Mas o executivo pode chamar a população e dizer, olha, professor, a coisa sai é essa. Audiência pública torta e a direito, e o povo não vai. Mas é outra conversa, daqui a pouco. A senhora concorda com isso, vereador? A senhora lá conversando nos bairros e tal, na sua base, e daqui a pouco a senhora vai ter que conversar sobre o recurso que a prefeitura vai ter que ter para fazer aquela obra comunitária. E a senhora sabe que a prefeitura não vende nada. Ela não produz, ela não é indústria, ela não é um estabelecimento comercial, ela não tem margem de lucro e tal. É diferente, mas ela tem que pagar o preço de mercado do que quer que a senhora pense em pedir para o prefeito fazer. A carteira escolar,
o equipamento eletrônico e tal, é tudo preço de mercado que paga. E aí como é que faz para resolver, para ter dinheiro, na sua opinião? Claro que tem que ser através dos impostos, porque senão Eu como que também nós acho. vamos conseguir, né? Mas é uma conversa ruim essa, sabe por quê? Politicamente Exatamente. falando. Tanto é que os nossos gestores até agora, eu estou há 30 anos aí, eu não tiraria nenhum do pacote. Nenhum quis encarar essa necessidade. E ali na época dos prefeitos Donin, que do lado, nós tivemos outros esses prefeitos, aí a gente acompanhava, lá ia subindo. Tava uma guerra lá, tal, mas subia o imposto, vinha o dinheiro e a cidade. Então, é um mal necessário, viu, professor? É um mal necessário, eu vou te dizer, sabe, Miguel, no bairro que eu moro, então eu moro no Canadá, Pois não. já ali no Canadá há 19 anos, então o pessoal sempre comenta, né? E agora mais ainda, nós precisamos disso, daquilo, quem está aqui não se preocupa, então a gente tem que pensar nos bairros também, o que tem que melhorar. E todos esses projetos, todos esses investimentos, os impostos, enfim, e é uma discussão, porque todos pagam, né? Pelo menos eu pago. Então a gente sabe disso, mas também tem que dar retorno para os bairros. O que fazer? Sim, o que sim. realmente a população precisa, né? Então nós temos que ter esses projetos também. O professor fala na comunicação, né? Que na verdade é isso que o senhor quer dizer, né? O senhor concorda também que é possível convencer, explicar e tal? É meio doloroso esse assunto, mas o povo não vai na audiência pública, mas de alguma forma ele tem que saber o que está acontecendo, porque ele aponta para o poste e diz: não tem lâmpada há 6 meses e eu tenho que pagar a contribuição. O buraco na rua, tapa um, aparece o outro, né? Precisa tirar, reperfilar e não fazer só tapa-buraco, e aí vem verba, vem recurso. O povo se convenceria da necessidade, é isso? Mas você tem que conversar, você tem que levar informação, porque o que causa nas pessoas é justamente a falta de conhecimento do que está se tratando. Não conhece. Alguém chegou, falou e acha que é aquilo. Sim. Então você tem que mostrar, você tem que dialogar, você tem que colocar a população mesmo. Vocês não vão lá? Eu venho aqui. Nós sim. vamos conversar sobre isso. Porque eu sei que tem as audiências públicas. Eu falo assim, olha, eu gostaria muito de participar, mas são momentos que eu estou no meu trabalho. Eu não posso sair do meu trabalho naquele momento, né? Se faz à noite, vai atender um grande público? Sim, mas nem todas são nesse período noturno, né? Mas a gente tem que participar. E se não participa, nós temos que levar até ele, sim. Tem que ter essa comunicação. Concordo com ele. Quer falar? Não, é por isso, porque a comunicação é importante. Existem várias formas de gestão. Uma gestão é impositiva. Vou fazer, pronto, acabou, entendeu? Outra é uma gestão em que participativa, co-participativa, que é mais o meu perfil, por exemplo. Ouça as pessoas, ouça os sindicatos, ouça os diferentes setores, não é? Ouça a população, ouça principalmente, sabe quem? Aquele mais humilde. Porque o mais humilde é o que mais precisa do poder É o público. que mais Miguel. paga, viu, também. Proporcionalmente proporcionalmente porque ele ganha menos, mas ele é o que mais paga. Então é preciso ouvir as pessoas, e a comunicação é fundamental. E outra coisa, quando se trata de um grande projeto, e se isso for necessário efetivamente, as pessoas acabam entendendo. Se elas não entendem no curto prazo... O senhor é favorável, pelo que o senhor está dizendo, orçamento participativo. O orçamento participativo, ele não é teve... coisa do PT? Viu? Orçamento participativo... Eu não usei a expressão orçamento, você está usando, mas Não, orçamento participativo é uma ótima ideia, certo? É uma ótima ideia. Mas ele, ao longo do tempo, ele perdeu um pouco da sua força também, correto? Porque o gestor, ele ficava preso, certo? A determinadas situações em que ele não conseguia avançar aonde o seu plano de governo permitia, aonde o seu plano de governo que ele havia prometido para a própria população queria que ele avançasse. Então ele tem esses dois lados. O participativo tem isso. Por um lado, envolve muito a comunidade. Por outro lado, ele tende a estagnar relativamente, eu digo, a cidade para dar uma parada, porque de repente o prefeito não pode fazer uma grande obra pública, não pode fazer uma grande praça, não pode fazer um grande marco,
Certo. Porque o orçamento participativo já comprometeu, entende? Então, isso é uma discussão que tem que ser colocada também. Né? Eu não estou propondo orçamento participativo, mas eu conheço muito bem os mecanismos do sabe que o orçamento de participativo 2025 é coisa de 2 bilhões, para fora. 2 bilhões. 2 bilhões. O orçamento da prefeitura, projeção toda, é de 2 bilhões de reais para fora, o orçamento. É uma peça, como é que chama, fictícia, porque é o que é a previsão de arrecadar e é o que vai gastar, né? Então tem que esperar. Mas ela sempre está próxima da realidade. O pessoal fica apavorado quando fala 2 bilhões, aí, Cascavel, né? 2 bilhões. Agora, Mas não é gastar, é investir. A senhora faz essa diferença? Eu falo. Investimento e gasto. Investimento, entendeu? Porque as pessoas quando falam só gastos, né? Vou falar dentro da questão pública. Sim. Não é gastar. Na educação, é investir, entendeu? Na saúde também. Exato. Pela mesma linha, porque tudo. se precisamos estudar, precisamos ter saúde para ir para o colégio. Tem que ter, né? E tá sempre... A gente acompanha tudo isso. A educação, a saúde, a segurança, transporte, tudo isso. A senhora deve ter acompanhado, senão mas depois a senhora vai estudar e vai saber, que também tem que se inteirar como candidata amanhã ou depois, quando começar a campanha, tal do orçamento participativo. A senhora já ouviu falar nisso aí, né? E a emenda impositiva. Sabe o que é a emenda impositiva? Claro, Miguel. Senhores vereadores, claro. Se o senhor estivesse lá, o senhor estaria hoje teria, já que não navegando na emenda foi, impositiva. Exatamente. É uma novidade, É né? uma novidade. Hoje os vereadores têm um certo valor que eles podem destinar dentro de limites para a educação, para a saúde e algumas verbas livres. O vereador bota lá, o prefeito, eu quero uma obra, um puxado lá no Guarujá, lá no Guarujá e tal, custa tanto, e o prefeito não tem como dizer que não, ele vai fazer. E até o limite dele, se a verba dele é 300 mil, aí hoje eu acho que está 300, sabe? 400 mil. É uma coisa mil. nova que tem. O pessoal que está dentro da Câmara está explorando isso bastante. Vocês aí que estão fora, tem esse problema para resolver, porque essa é uma vantagem para o atual vereador. Quem está lá hoje tem ele tem um orçamento também, né? Mas está dando pano para manga aí, porque de repente... É que a verba impositiva também é uma faca de 2 legumes, sabe por quê, né? Porque o vereador faz votos em 4, 5 bairros. E ele destina para um dos bairros, né? Ali ele vai crescer, mas nos outros bairros que ele não conseguiu fazer, porque não tinha dinheiro suficiente, os outros bairros vão dizer o seguinte... o cara está nervoso. Quer ser prefeito, quer ser prefeito e quer desmanchar. O que aconteceu aí? Segue o baile? Dá um rebuliço. Senhoras e senhores, isso foi o Wander Piari. Segue o baile. Então, eu dizia, né, desculpem aí a todos que estão nos vendo, nos ouvindo, a verba impositiva é isso, ou seja, ele é uma faca de 2 gumes. Nenhum prefeito no Brasil porque ele pode ter esse problema, e ele vai ter que privilegiar, entre aspas, né, atender um bairro, e os outros vão sentir... O comandante, nenhum prefeito no Brasil apoiou a tal da verba impositiva, emenda. Todo mundo foi contra, por motivos óbvios, né? Isso dá uma confusão dentro do governo. O prefeito tinha uma ideia, e o vereador vem e tem outra ideia. Daí o secretário que quer ser vereador tem outra ideia. Mas e isso, o povo lá quer porque quer. Mas o Paranhos concordou com isso para manter uma política de boa vizinhança com a Câmara. Não é concordou, doutor. A Câmara aprovou, o prefeito não pode vetar, o prefeito só pode incluir no orçamento do ano seguinte. Mas acontece rezar para dar certo. Mas ele só foi à pauta, o presidente da Câmara colocou a pauta. Mas não foi com a amém do Paranhos. O Paranhos queria matar todo mundo aí, que eu sei, né? Mas beleza. Tudo bem. Mas a emenda impositiva não é um problema, em não. Em 2024, os vereadores vão aprovar a de 2025, que se o senhor combinar com o povo, deu tudo certo, o senhor se eleger, o senhor vai ter que cumprir. Ou qualquer outro que seja o prefeito. Qual o problema da emenda impositiva? E em 2025, se a senhora estiver na Câmara, a senhora vai ter que já entrar lá num determinado momento com uma relação de obras, projetos que a senhora vai combinar com a sua base e dizer, para cá eu vou trazer 200 mil reais de emenda impositiva, a senhora vai ter direito a milhões. Não é tanto não, Miguel. Não é. Não, a verba impositiva é bem menos. Um orçamento bilionário, sendo um percentual em cima, é um percentual em cima do orçamento realizado, doutor. Eu não vou. É grande. Mas no total mas por vereador... Divide. Não, sim, 21. Exatamente. Não, dá um troco bom. Dá um troco bom, mas eu digo por vereador é bem menos. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, dá muita confusão, professor, esse negócio aí, porque tudo precisa de dinheiro, né? Mas aí, eu gostaria de saber, o nosso tempo já está ficando curto, tem muita coisa para conversar, mas podcast é assim mesmo. O custo-benefício de uma campanha dentro de um contexto maior
tem gente que diz que o vereador gasta um monte de dinheiro e depois vai, por meios escusos, recuperar aquilo. A senhora já deu uma analisada nesse sentido? A senhora mais ou menos sabe quanto vai ser o salário de vereador em 2025? Eu já sei. A senhora está preocupada com esse tipo de conta ou não? Miguel, vamos lá. Eu não estou colocando meu nome à disposição e entrando como pré-candidata pensando nessa questão salarial. Eu tenho meu trabalho, eu tenho meu salário, né? Eu quero realmente ajudar a população. Eu quero aqui contribuir também dentro do meu conhecimento e, como eu disse, hoje eu não vou mencionar nome de nenhum, né, que venha ser o nosso prefeito aí para trabalhar junto, certo? A questão de quanto vai investir numa campanha, tenho uma noção, mas eu não vou comprar mandato. Ah, sim. Certo? Sim. Eu tenho o meu trabalho. Só vai convencer o eleitor. Eu tenho não meu vai nome. negociar com ele, é isso? Não, porque a partir do momento que eu compro, eu não tenho compromisso com você. Ah, sim, também. Certo? Se eu e a vender gente o vê voto, isso, não posso exatamente. E a gente vê muito isso. A partir do momento que você aceitou, eu não te devo nada. Certo? Quando a senhora conversa nas bases aí, o povo toca nesses assuntos, questiona, pergunta, procura se instruir sobre isso, ou todo mundo fica quieto? Porque é um problema sério esse silêncio, né? A dúvida, vontade de perguntar, mas não pergunta. Tem que perguntar, né, professor? Esclarecer tudo desde o início. Tem, por isso que tem alguns, eu vou dizer até vereadores que olham assim para mim e falam, se você tiver que você vai dar trabalho. Trabalho por quê? Né? Porque você tem que realmente mostrar trabalho. O que eu vou falar? Hoje eu me apresento, as pessoas me conhecem. Quem me conhece já leva. A minha vida desde o ano passado para cá tem mudado bastante o ritmo pós o meu horário de trabalho. Exato. Né? Então as pessoas estão me conhecendo mais. A senhora é meio um livro aberto assim, né? A senhora não tem muito mistério, coisa obscura na sua vida que a gente acompanha de fora. Né? Uma vez eu fiz uma pergunta para fazer uma matéria para o professor. Eu perguntei uma coisa básica, ela fez uma lista desse tamanho de como é que ela era e deixava dizer o que já fez, o que já tinha que fazer e tal. Falou idade já, logo de cara, assim, já foi falando a idade, né? E tudo mais. Então, não tem problema não, sabe, Miguel? Nada, né? Não. A pessoa, quando ela é bem resolvida, né? E a gente sabe o quanto custa tudo. Você sabe que a Câmara é machista, né? Sei, mas acontece que... Lá, né? Até esses dias eram 21. Nós temos hoje duas duas professoras lá. Exato. Duas professoras. Exatamente. Já melhorou bastante, mas ainda impera um pouco disso aí. Mas tem espaço para mais, né? Tem espaço para mais. E como é bom a gente também... A senhora não se preocupa com essa coisa aí do machismo e tal? Não. Mesmo Miguel. O vereador dizendo vai dar trabalho e tal. Não, Miguel. A senhora fala assim, trabalho mais que eu, amigo. Não, trabalho porque são pessoas que questionam, né? E não é fácil de você, eu vou dizer assim... Que idade a senhora tem? 53. Porque o professor já está querendo saber lá. Então eu já perguntei. 53. Hoje já é a terceira pessoa que me pergunta a minha idade. Ainda bem que eles falam assim, não parece que tem tudo isso. Então. Eu falo, ótimo, né? Muito bem. Wander, você vai ser... Que idade você tem, Wander? 62. 62. Já sou um... Não... Tá jovem ainda, né? Ainda. Tem aquele negócio. A questão de partido. A professora está bem resolvida ali também partidariamente, é PSD, né? Exatamente. Vai ficar lá, não vai trocar, não. vai ser candidato por lá. É ali mesmo. E o senhor era PTB, suplente do PTB, professor Santero, exatamente. Inclusive, cedeu a vaga porque precisou se afastar, o senhor foi para a Câmara. Gentilmente, exatamente. O professor Wander, em 30 dias, Precioso, ele queria tocar 18 projetos em 30 dias. Você atracou. Viu? Não tem como, né? Não conseguiu. Mas estão lá. Wander, você vai para a União Brasil, porque o partido ao qual você pertence, ele é o PRD. Ela é PSD. Ele é PRD, que é o partido que sucedeu Patriotas,
e o PTB. Exatamente. E hoje está com... Adelino Ribeiro. O Adelino está no partido da professora. Não. O Adelino sim, ele está. Não, verdade, Isso, ele está no o Adelino PSD. é suplente de deputado com chance de assumir em 2025 Sim, e vai ficar exatamente. lá no partido da Exatamente. professora. Mas o senhor está no partido que o Adelino ele organizou É, o e professor entregou Rogério. para o Rogério Amaral. Sim, que o professor o Rogério, presidente exatamente, e tal. você está E correto. aí agora está se organizando, vai ter chapa e tal, né? Aham. Ou o senhor vai para lá, fica lá ou vai para União Brasil do Nelsinho? Como é que é isso aí? Bom, o meu líder político, né, tem sido o Nelsinho nos últimos anos, porque ele inclusive me sucedeu, eu era o presidente do PTB local e ele me sucedeu. É verdade. Sucedeu quando isso. o Alex Canziani ainda era o O presidente pessoal falou até que estadual. ele te derrubou, E mas aí, não derrubou nada. Não, foi um gentleman, nós Foi somos todo muito de de boa. boa. Ele falou com o Alex, mas falou comigo, tanto que incorporamos o grupo. A política tem isso de derrubar, viu? De passar a Não, rasteira, professora. Foi A senhora muito fica esperta. boa a conversa, o Nelsinho quero ampliar, etc. Realmente ampliou, daí não, o PTB estava moribundo e ele muito bem Tá, saiu. e agora? União Brasil está sem prefeiturável oficial hoje. Estou conversando com o Nelsinho, já tivemos algumas conversas, ele falou, vamos ampliar essa conversa. Ele falou para você assim, trabalhe, Ivan. Trabalhe, se coloque à disposição. Se coloque à disposição, exatamente. Se coloque à sua disposição e vamos conversando, mas o meu líder hoje, obviamente, então, os meus dois caminhos, o segundo caminho da sucessão natural, obviamente que é o PRD, isso, porque ele é a continuidade do PTB, né? Mas estamos como tem um tempo ainda, não é muito, né? Até 6 de abril. De abril, até 6 de abril. O senhor abriu a discussão para ver o que acontece. Olha, na verdade, eu acho que hoje, professor Luciano e Miguel, quero agradecer esse espaço, porque eu estou dizendo a que eu vim. Que é assim, trazer projetos. Eu quero que os demais candidatos tragam projetos. A cidade há um risco, Miguel, é real esse risco. Se o cara não tiver um planejamento, se o cara não tiver uma visão boa de Cascavel... Infelizmente tem que construir o projeto. Exatamente. Né? Nós temos vários indicadores que podem decair ao longo de 4 anos e aí vai ser um prejuízo para toda a cidade. Há muitos desafios. O pessoal tem que se preocupar muito com isso, né? Que a cidade avançou bastante e que agora, dependendo, ela vai parar. Se largar na mão de um, largar na mão do outro. Se não tiver projeto, vai. Se não tiver projeto, não vai mesmo. Independente de pessoas, porque não se analisa nem se discute pessoas. E sim o que ela está preparada para fazer. Se o prefeito, qualquer prefeito... E o prefeito Paranhos, ele vai embora em 2025. Ele não vai ser prefeito mais. E nem vai ficar sentado do lado do A, B, C, dizendo, assina aqui, faz... Não vai. O Paranhos vai pegar o boné e vai viajar ao Paraná para ser governador. E Cascavel, como é que fica? Então é isso que nós estamos aqui. Miguel, só queria dizer uma coisa nesse sentido. Não adianta um candidato a prefeito, que pode aparecer outros a mais ainda, inclusive, dizer o seguinte, não, e depois eu contrato uma equipe técnica, pego um bom secretário. Se o prefeito não tiver ele a visão de onde vai, e é uma grande virtude do Paranhos, ele soube para que lado ele queria ir. Ele trabalhou 10 anos para ser prefeito. E ele sabia ele sabia o que ele queria da cidade, o aeroporto, mas assim mesmo, isso, etc. Assim mesmo, a licitação do lixo não saiu faz 7 anos. Meu comandante. Está aí para junho aí. A licitação do transporte está emperrada. Então, quer dizer, certas coisas você pode a vida inteira. Tem problemas. É onde nós queremos chegar. Não é deméritos para aí. É que uma administração pública, uma Câmara de Vereadores, tem legislação, tem engessamento, tem limitação. Então tem muito problema. Tem Tribunal de Contas, tem Ministério Público, tem GAECO, tem a sociedade, tem a imprensa. Não é fácil, viu? Não é fácil. E ainda mais em Cascavel. Mas você não tem medo, porque já teve lá, né? Quando a gente já passou, a gente está mais confortável, mais à vontade para dizer... Eu diria, Miguel, que não há nenhum grande problema da cidade ou nenhum grande tema que eu não possa conversar e falar e discutir, opinar e dizer, olha, eu conheço, exatamente. Então, muito bem. Eu acho que isso é muito importante. O tempo está estourado. Professora, a senhora se considera preparada para disputar, ganhar e ser vereadora? Para encerrar a nossa conversa de hoje. Olha, Miguel, eu acredito que sim. E eu estou a cada dia buscando mais conhecimento, porque quando você se propõe para algum projeto, você tem que se preparar, né? Então, tem muitas coisas também para aprender e posteriormente também. E eu estou aqui justamente para novos desafios. Eu gosto de novos desafios. E isso é que me motiva a buscar o que eu ainda não conheço,
né? Estou preparada sim. E sei que não é fácil. A caminhada já não está sendo fácil, mas eu estou sabendo lidar muito bem. Primeiro é que a gente tem que filtrar o que eu quero ouvir. Sim, né? sim. Ouvir mais, falar menos e a gente se colocar aí e mostrar o nosso trabalho que eu fiz até hoje dentro da educação e principalmente dentro de Cascavel, né? Então, estou preparada. Essa questão do falar menos e ouvir mais, o pessoal fala muito para nós aqui, viu, pessoas, para mim, especialmente. Fala, deixa o povo falar lá, não fica se metendo. Não, mas aqui é o contrário. Aqui é podcast, aqui tem que falar mesmo e tal, e é assim que funciona. Professor, obrigado pela gentileza de nos atender, até uma próxima oportunidade. Na próxima, eu me comprometo de nós falarmos mais sobre o seu trabalho, então, sobre a regional. Que Cascavel, nós falamos de uma obra ou duas ali, mas tem muita coisa acontecendo. Muitos programas, e muitas questões de governo também que estão agora acontecendo e tal. E é importante a gente passar isso para o pessoal, né? A questão se a senhora vai conquistar o voto ou não, a senhora trabalha depois das 18, né? Quando Exatamente. a senhora sai lá dentro da repartição, não pode fazer campanha, né? Se alguém quiser conversar sobre a campanha, faz como? Com a senhora? Eu marco um café depois das 5h30. Entra em contato com a senhora, fala. Exatamente. A senhora é acessível? Pode fazer Sim, isso Miguel. aí, tá? E tenho ido, Miguel. Ixi, às vezes eu saio. Luciana, vem aqui, nós estamos... Volta para casa às 11 horas da noite, meia-noite. Porque se não tá, vai ficar. Logo começar a campanha, não tem hora, né? Assim, mas o horário quem faz sou eu. Muito bem. Obrigado pela presença. Qual é o nome da professora lá? Alessandra. Alessandra trabalha comigo também. Escudeira, vai junto e tal. É parceira. Já veio aqui outra vez. Seja bem-vinda. Qualquer hora a senhora vai sentar aqui também para falar, com certeza. Wander, obrigado, professora. Wander, obrigado também. Obrigada. Foi um prazer, obrigado pelo espaço, Miguel. Muito bem. Vamos elevar o debate, vamos trazer o debate à mesa aqui, não é? Nós temos que ter um cuidado, Cascavel. Nós temos alguns prefeituráveis que, se a gente falar vem, eles já trazem a marmita, como diz o Precioso, e ficam esperando. Mas outros não tem jeito. Não querem falar. Eu não estou entendendo bem por quê. Um que vem aqui e fala, e já esteve aqui, foi o Fernando Mantovani, que é do Grupo Mantovani, que é nosso patrocinador, por isso que eu falo. Mas agora o homem, além das empresas e tal, resolveu ser prefeiturável, como você está também discutindo com a sociedade. Com todo e aí direito, está lá né? no Avante 70 com o Macir Wozniak. Conhece o Macir, não? Não muito. Mantovani, estávamos juntos em 2004. O Mantovani é meu amigo pessoal, foi meu aluno, inclusive. Nós temos uma relação muito boa. Um dia desse, né? Claro. O povo achou que você estava indo para lá. Não, é uma conversa de amigos, de trocar ideias sobre Cascavel, de sugestões, conversas boas que tem que ter entre amigos, né, cara? Pelo bem então da cidade. A conversa tem que ter sempre, né? Tem que projetos ter sempre, e tal, e interesse pela política, viu, professor? Se a senhora não se interessa pela política, fica à margem, né? Fica à margem e depois não pode nem cobrar. Mas Miguel conversa tudo com esses pré aí candidatos, eu converso. Todos eles me conhecem, ótimo, sim. Assim mesmo que tem que fazer. Preciosos, obrigado. Vamos encerrando então aqui, agradecendo a todos por mais essa edição. Nos acompanharam. O Batendo Guizo, o veneno da política, que não é tão venenoso assim não, e nem bate guizo. Vai falando dos assuntos, volta na próxima semana. Um abraço.